Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Tudo bem? Então galera, vamos lá para nossa análise do mercado de hoje. O que o mercado fez? O mercado abriu com um gap, né, do fechamento dele até a abertura de hoje de aproximadamente 1000 pontos. Então o mercado acabou abrindo com esse gap. Ele veio testar nosso primeiro alvo que a gente tinha traçado. De manhã eu postei um vídeo falando sobre isso. O nosso primeiro alvo, depois ele veio e tocou no nosso segundo alvo aí, dando aí para quem pegou essa operação em mais de 700 pontos. A gente faz os nossos estudos aí em cima do movimento do gráfico, tá? Em cima do movimento do preço. Então a gente analisa a estrutura do preço, não necessariamente ou no Renko ou no 5. Pode ver que a análise de hoje foi no Renko, agora eu tô fazendo análise no 5. Por quê? Porque nós olhamos a estrutura do preço. Então vamos lá, tá? Então daí o que o mercado fez? O mercado veio, acabou vindo com força. Notícia da Apple, tá? Que acabou acreditando muito mais na recessão e disse que vai reduzir as suas contratações. Então ela acredita que vai vir uma recessão por aí. E isso trouxe todas as empresas da tecnologia nos Estados Unidos para baixo. E quando trouxe para baixo, como nossa bolsa é muito refletida com o que acontece nos Estados Unidos, ela acabou trazendo também a nossa bolsa. Segurou ainda no 0 a 0 ali, as bolsas lá fora acabaram fechando negativos, mas a gente ficou ainda no 0 a 0 por conta de Vale e Petro, que acabaram segurando essa alta aí. O minério de ferro e o Brent acabou ficando positivo. Bom, então ele acabou fechando aí no 0 a 0, chegou a pagar aí até 1.600 pontos do gap. Então vamos fazer o nosso estudo de hoje, tá? Vamos excluir todos os estudos e vamos lá, certo? Então o que a gente tem aqui? O que eu quero analisar? Só voltar aqui. Então vamos lá. O que a gente tem, tá? Esquece, vamos olhar esse movimento, toda essa queda aqui. A gente tinha falado de fechamento desse gap aí 2 dias atrás. Então ele veio fechar esse gap, o que me deixa mais cauteloso, porém não desacreditado do mercado continuar para baixo. Vamos lá. Se nós pegarmos aqui a nossa ferramenta de Fibonacci, a gente tem aqui o movimento. Vamos pegar 100% desse movimento aqui, e a gente tem exatamente esta região aqui como região vendedora, tá? Região vendedora que a gente tem. E ainda a gente tem uma outra. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui, pegando de toda esta queda. Vamos ver aonde é. Olha lá. E a gente também tem essa estrutura maior, essa estrutura macro, numa região de Fibonacci. Então todo esse movimento ele corrigiu e pode projetar para a gente movimentos aqui em 92.000, tá? Então sim, é um perigo a gente perder esse suporte aí, tá? Na minha visão, mas também pode ser que o mercado venha a subir. Digo isso por conta, ainda não fiz, tá, esses estudos, mas o mercado também segurou numa região aqui de Fibonacci, podendo montar um pivô de alta com força para compra e acabar dando uma estrutura para a gente de compradora, como o mercado acabou acontecendo hoje. Embora todo mundo acreditasse uma venda, nós comentamos de manhã dos possíveis alvos que seriam traçados, que seriam buscados ali, tanto que acertamos 2 aí, beleza? Então, como que eu vou fazer essa análise de hoje aqui? Então vamos lá, eu vou pegar toda essa queda, tá? Toda essa queda, e vou colocar aqui esta região de 50%. Vou colocar aqui o 250 e também toda esta região aqui. Não acredito que ele vá vir fechar gap amanhã, caso ele venha para o mercado de alta. Acredito que não, tá? Acredito que ele não chegue aqui nesses patamares de 101 mil, até porque a gente tem a barreira ali dos 100 mil
que pode segurar caso ele venha subir. Perfeito? Então, para nós tá feito aqui. Outro detalhe agora que a gente precisa sim colocar aqui é esse movimento que nós temos de alta. Tá? Então o mercado fechou aí próximo dos 38,2% de Fibonacci, dando pra gente o nosso primeiro alvo no fundo. Tá? Nesse fundo aqui, 96,172. Então, vamos lá. 96,172. Eu gosto sempre de usar o número 250, porque eu já vi o mercado sempre respeitar muito o 250. Aqui. Não precisa ser exato, mas sim a região. Lembrando que o mercado fechou próximo também de um suporte aqui, ó. Tá? Então esse mercado pode segurar e acabar vindo para cima. Outro movimento aqui, ó, dentro desse movimento que a gente tem. Vamos ver o que o mercado acabou fazendo, ó. Ontem ele veio, trabalhou em V, subiu, hoje ele veio e deixou uma estrutura aqui de queda. Então vamos ver o que o mercado pode fazer, como que eu vou fazer essa análise para a gente poder trabalhar. Então, aqui vai projetar o 61.8 aqui no 450, então eu acredito que seja mais interessante na região do 500, próximo alvo. Acredito aí nesse aqui, caso ele venha perder esse suporte, então aqui no 500, confluindo aqui com esse fundo, esse falso rompimento e também o 61.8, um suporte interessante. E agora eu preciso de um terceiro alvo. Como que eu vou fazer esse meu terceiro alvo? Toda essa queda ele originou esse movimento ali de retração, certo? Então nada mais justo do que eu vir aqui e projetar o nosso próximo alvo. Da mesma forma que a gente fez ali em cima, a gente tem agora aqui os próximos alvos determinados. Então vamos deixar aqui na região de 95.000, 95.750, 500. Aqui esse espaço vazio, lembrando que ele tem essa região de suporte. Então tá aí os nossos alvos, tá? Caso ele venha para baixo, tá aqui. Caso ele vá para cima, tá ali. Galera, então o que é uma resistência e o que é um suporte? Tá? Isso da forma que eu vejo, da forma que de certa forma é. O mercado, quando ele apresenta uma base, ele tem muitos compradores interessados ali. Então ele vai, o mercado quando ele cai, ele acaba segurando nessa região. Região essa então que ele acaba criando, né? Ele acaba tendo um suporte. Vamos colocar esse suporte aqui uma cor verde. Vamos aumentar a espessura dele. Verdade, com aparência tá aqui no 5. Então o que acontece? Nessa região aqui a gente tem muitos compradores interessados. Muitos compradores interessados. Então aqui acabou se tornando um suporte. E quando o mercado ele rompe esse suporte para baixo, no caso, né? Ele acaba se tornando uma resistência. Por quê? Porque foi sinal de que os vendedores eles agiram mais forte. Vamos colocar aqui as setinhas vermelha. As setinhas vermelhas. Então quando o mercado acaba tendo mais vendedores nessa região, em toda essa briga aqui, significa que o mercado tem um suporte onde os compradores estão brigando para que o mercado suba e eles têm vendedores brigando para que o mercado desça. Se os vendedores aqui ganharem,
nós teremos um mercado que vai romper, aonde a gente acredita que ele faça um reteste. Depois que ele rompe, ele faz um teste e ele continua caindo, montando assim um pivô de queda. Então beleza. Ah, mas e se ele não romper? Bom, se ele não romper, significa que os compradores ganharam e que aqui nesta região nós temos os compradores mais fortes, tendo um suporte dessa região, o maior ponto de interesse de compra. Dessa forma, o mercado continua o seu movimento positivo. Dessa forma, o mercado continua fazendo o seu movimento e montando o pivô de alta. Todas essas regiões que acabam sendo traçadas aqui, a gente tem que entender que são vendedores que realizam, os próprios compradores realizam e assim por diante. Então o suporte é formado por pressão compradora e a resistência é formada por pressão vendedora. Beleza? Então, basicamente é assim que eu vejo quando eu coloco, como a gente colocou o nosso alvo ali num suporte. Então por que eu analiso o suporte, esse tipo de suporte como alvo? Porque eu sei que naquela região, naquele preço, vamos lá, eu sei que nesse preço aqui a gente tem brigas relevantes de compradores interessados. Vamos ver se a gente colocar o volume, o que acontece. Vou colocar o volume financeiro. Vamos olhar só os fundos aqui. Olha como que a gente tem volumes grandes nesses fundos. Tá? Nesses fundos, geralmente a gente tem essas negociações maiores porque são os grandes players, os big players, né? Que acabam agindo no mercado e fazendo com que o mercado tome uma direção mais correta. Bom, dito isso, então, eu coloco esse primeiro alvo, confluindo obviamente com o Fibonacci, mas está aqui também, né, suporte e resistência. Dessa forma, se você for ver, conflui, né? Um suporte aqui, que aqui foi suporte, foi vencido, acabou se tornando resistência. O mercado tem dificuldade para passar aquele preço. Lembrando que nós somos operadores de day trade, mas as instituições, de modo geral, acabam até buscando operações a longo prazo. Por isso que essas posições acabam sendo mais relevantes. Galera, então tá aqui o nosso estudo, né? Aproveitem bem, vai ser postado 8h30 da manhã. Então tá aqui o nosso estudo, a nossa análise para o dia 19 de julho de 2022. Esperamos que acertemos algum lado e tamo junto, galera. Até mais e considere se inscrever e deixar o like para nós aí. Valeu, tamo junto.